O Zona Multicor está de volta e hoje estamos batendo papo sobre despatologização da comunidade LGBTI+. Daniel, você acredita que essa alteração no CID vai causar um impacto na forma que nós atendemos e como reagimos às pessoas trans na sociedade? Eu acho que é ilusão a gente pensar que a despatologização vai trazer o fim da transfobia. Que eu acho que a transfobia vai continuar existindo, infelizmente. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a homossexualidade saiu em 1990, eu acho, mais ou menos. E ainda tem gente hoje que diz que ser homossexual é doença. Então, eu acho que é tudo um processo longo aí pela frente, que a gente precisa continuar lutando. O tempo todo precisa continuar lutando para poder dialogar, para poder tirar essa questão da doença mesmo dos nossos corpos, que grudou, acho que grudou. E as pessoas continuam vendo a gente como doente, mesmo depois que tirar. E talvez não é nem ver a gente quanto doente, mas ver a gente quanto o outro, diferente. E não aceitar a diversidade, tipo, aceita, sabe? É bem entre aspas, eu acho que é mais ou menos isso. E a gente também não pode esquecer que a gente está no país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, a patologia e a doença não está nos nossos corpos, não está nos corpos trans e travestis. A patologia está em uma sociedade que nos categoriza como doentes. É porque é estranho os nossos corpos, eu acho que a gente quebra com a hegemonia. Por exemplo, um homem de vagina, como assim? Sabe? Aquela toda masculinidade que a sociedade vai e diz que tem que ter, aí vai aparecer um homem de vagina. Então, acho que tem toda essa problematização, sabe? Desestabiliza. Desestabiliza. Né? Mostra outras possibilidades de ser como ela... né? Eu acho que assim, colocou. sem dúvida, a gente não pode cair na ingenuidade de achar que um termo que foi modificado dentro de toda uma lógica que ainda permanece, né? Está lá ainda dentro de um livro que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Embora que esteja num outro campo aí, enfim, da questão sai dos transtornos e vai para as condições relativas à vida sexual, né? Uma coisa assim. Mas abre um precedente. Eu acho que é interessante a gente também é preciso assinalar que, de alguma maneira, isso traz um certo movimento que eu acho que é fruto também da pressão social, é fruto, inclusive, dessas outras compreensões, né? Mas a gente não pode cair na ingenuidade de achar que esse é o termo que vai resolver, até porque não depende outras atitudes na sociedade não estão esperando, não estão dependendo desse CID, né? Então, a gente vai vendo também que a questão dos comportamentos dissidentes, diferentes daquilo que eu estou acostumada a ver, ou do jeitinho que a minha religião disse, ou da forma como eu aprendi, né, que deve ser, ele ainda é muito forte, né? Então, o CID, a versão 11 do CID, vem de alguma maneira trazer para a gente, inclusive, que está discutindo isso, esse desafio de colocar em prática algo que está ainda no papel e que não vai resolver de todo. Então, essa autonomia que foi adquirida em função de todo esse movimento e que a Justiça reconheceu, pode ou deve ter levado também a reboque um pouco essa discussão, né, para a saúde, e a gente vai tentar ver o que uma retroalimenta a outra. Porque a Justiça também se baseou muito na medicina para poder decidir quem podia ou quem não podia ter algum direito, por exemplo, né? Despatologizar já foi um grande passo. Trabalhos recentes e esse último trabalho publicado em revistas científicas realizados no México foi o que favoreceu muito essa decisão da retirada, porque comprovou que as comorbidades psiquiátricas das pessoas transgêneros dizem respeito ao preconceito. Tá? Então, a comorbidade psiquiátrica ou qualquer transtorno psiquiátrico, ele é comum à população em geral. Então, mas no caso do transgênero, isso vem acontecendo por conta do preconceito de que ele é alvo. As transidentidades, ela certamente precisará sair, sim, do CID. Inclusive em respeito aos princípios universais do SUS. Que é o atendimento integral, é o atendimento para todos. Então, eu vejo o atendimento ao transgênero dentro de um atendimento assistencial em saúde como cidadão. Então, Suzana, voltando para o SUS. Sim. As autoridades, elas defendem que se a gente não consta no CID, a gente não pode ter acesso gratuito ao tratamento, né? E quais os interesses do poder médico em manter a gente enquadrado no CID ainda? Olha, eu não tenho essa propriedade toda para te dizer quais seriam de fato, né? Mas a gente imagina que
conservar ainda uma hegemonia de força e de poder que vai decidir sobre a vida das pessoas. Mas assim, talvez eu seja um pouco dissidente do SUS e defensora, né, ferrenha dele. Que, na verdade, assim, quando a gente vai cuidar das pessoas, a gente não precisa se preocupar no CID, qual é o códigozinho que você tem. Mas, na medida em que a gente está falando que o SUS é, sim, né, um sistema bastante complexo, interessante, resoluto, inclusive se ele é bem aplicado, bem direitinho, vai falar do acolhimento, vai falar do cuidado, vai falar da integralidade do olhar. Os profissionais vão trazer uma forma de saber também, que não é a forma de saber, mas é mais uma possibilidade. Então, assim, na minha visão, eu acho que os próprios profissionais precisam, de repente, lembrar um pouquinho disso, que a despeito do CID que se tem, é uma pessoa que está lá, que a gente vai escutar, que a gente vai ver o que é possível, né? E aí o que a gente pretensamente faz também no HC, é ampliar essa visão só do processo propriamente, que vai trazer algumas tecnologias aí específicas, mas buscar justamente essa compreensão ou essa lembrança da saúde, que nós somos uma complexidade de coisas, né? A gente é um fenômeno biopsicossocial, a gente gosta de falar muito isso, mas como é que isso se traduz na prática? Então, é talvez poder lembrar que há outros determinantes, né, que vão interferir no nosso processo de doença, saúde, cuidado, e que a gente precisa, então, retomar um pouco essa prática do clinicar, debruçar-se sobre a pessoa, escutar, ver o que quer, né? E esquece o CID, depois a gente vê. Porque, às vezes, o CID não se encaixa. A gente tem nos CIDs, inclusive, uns códigos que são bem interessantes, né? Eu tenho também uma trajetória no autismo e tem um que a gente gostava muito de usar, que é diagnóstico indeterminado, não diferenciado. Então, quando você tem também aqueles momentos que não pode definir o que é, mas se precisa burocraticamente de um CID, né? Então, a gente coloca, porque assim, o CID o que serve? É um código internacional que vai fazer com que eu entenda o que é que está acontecendo aqui na China, enfim, no Paquistão, qualquer canto que não fale a língua, né? E ele não pode ser o direcionador do meu cuidado. Ele é uma burocracia para fazer um mecanismo de pagamento, de financiamento, dessas coisas, mas nunca pode ser o direcionador do cuidado, né? O que acontece é que muitas pessoas transexuais e travestis têm medo de que com a retirada da transexualidade e da travestilidade do CID, elas percam o acesso gratuito ao SIS, ou ao SUS. Sim. A gente tem que lutar também por um atendimento humanizado, não por uma questão de doença ou não, porque se for dessa forma, a gravidez que é atendida no SUS é uma condição de saúde, mas não é uma doença. Como a Inês coloca, a mulher, nem todo mundo vai ao espaço de saúde para ser tratada. A mulher vai fazer o pré-natal, vai cuidar da saúde do bebê. A pessoa trans também pode ir lá nesse espaço buscar outros tipos de atendimento, de acolhimento. Então, é isso, tipo... É sempre essa questão. Se uma pessoa trans vai num espaço de saúde, é porque vai se tratar. E onde ela está indo para ser acompanhada também, para conversar, enfim, para levar outras demandas de sua vida. Você acha que a transgenitalização, que seria, no caso, a cirurgia, ela seria considerada uma cura da transexualidade? É o que o DSM-5 se falava, né? Tipo, se você olhar no DSM, no 5, lá dizia que a cura para esse sofrimento profundo que as pessoas trans e travestis, enfim, mulheres trans, etc., homens trans, sentem, a solução para essa doença seria a cirurgia de transgenitalização, porque agora o sexo estaria em conformidade com o gênero. Sabe? Então, a gente precisa pensar, primeiramente, que nem todas as pessoas trans sentem vontade de fazer essa cirurgia no seu corpo. Eu sou operada por uma questão minha, subjetiva, individual. Então, se é algo que cabe apenas a mim, esse desejo, não é um desejo generalizado, sabe? Então, tipo, seria algo que se relaciona com a minha projeção de vida, não da projeção de vida de um grupo. Então, eu não posso colocar isso como uma cura, sabe? Tem muitos países por aí, alguns países por aí, que as pessoas, enfim, LGBTs não têm nenhuma oportunidade de serem LGBTs. Se você é um homem, por exemplo, que foge da norma, você é obrigado a fazer a cirurgia de transgenitalização, porque ou você é homem ou você é mulher. Então, vem muito disso, desse reforço, sabe? Dá pra perceber que é totalmente cultural. Então, não pode pegar uma cirurgia que, enfim, é uma cirurgia densa,
para quem passou por ela. Não estou colocando a cirurgia como algo ruim, mas é uma cirurgia que demanda paciência, que demanda muito cuidado, mas assim, a gente também tem que dar legitimidade às pessoas trans de escolherem o que querem para o seu corpo, sabe? E assim, é só para a gente não esquecer que, na verdade, a população trans também que busca a saúde não necessariamente está querendo essas alterações corporais. Então, para a gente também não ficar fechado que, bom, né, trans então precisa porque tem um transtorno ou não tem, vocês estão discutindo aí para ver ou não tem, mas a procura dessas pessoas é para isto. E eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho. Há sim uma busca, porque hoje tem uma oferta também dessas tecnologias de possíveis alterações. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que fica muito focado também a transexualidade, a genitália, a cirurgia. Aí veja como é interessante. Bom, a cura é a cirurgia da genitália, mas a gente ainda não tem essa tecnologia para os homens trans. Então, eles continuam loucos? Não vão ser Ou curados. não tem problema se a gente não mexer na genitália dos homens trans, só precisa mexer na das meninas? Contraditórias, E até né? o termo de cura, né? Ele é muito problemático. Vai curar de quê? Ô Daniel, e de que forma a travestilidade e a transexualidade deveria ser entendida pela medicina? De forma que a gente não precisasse constar no CID, mas que a gente continuasse recebendo esse acesso gratuito. O processo transexualizador só existiu porque a transexualidade foi patologizada. A cirurgia de transgenitalização já existia, de genitálias ambíguas. Então, precisou patologizar, dizer que era uma cura a cirurgia para poder surgir esse processo. Claro que a gente não pode excluir o movimento social também, a luta do movimento social para poder instituir o processo transexualizador. Mas eu acho que o problema todo está na concepção de saúde. A gente precisa mudar a forma que a saúde é vista, e não só como o oposto da doença. Costumo pensar que se eu não estivesse passando por esse processo, eu não teria a força que eu tenho hoje em dia. Eu não tenho dúvidas disso, que tudo isso, enfrentar a sociedade, me colocar para a sociedade, me trouxe muita força. Então, não é sinônimo só de sofrimento, sabe? E com essa frase de força de Daniel, o Zona Multicor vai aqui se despedir por uma semana. Suzana, Dandara, Daniel, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por terem construído esse espaço com a gente. Gente, lembrando que vocês podem acompanhar a gente também no YouTube. Acesse lá o canal do TVU Recife. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto da despatologização, é só acessarem o despatologização.cfp.org.br. Lá você acompanha o debate através de vídeos, artigos, indicações de sites, projetos de lei, em tramitação e uma porção de notícias. Acompanhe a iniciativa de um Conselho Federal de Psicologia e é importantíssima no combate à transfobia. Beijo e até a próxima!